O torcedor palmeirense já começa esta quarta-feira com muita expectativa e informação sobre o Verdão. E claro, não é para menos. Tem jogo decisivo se aproximando, tem bastidor quente, tem mercado da bola se movimentando e, como sempre, o nome de Abel Ferreira sendo destaque. E olha, que fase vive o comandante português. O técnico atingiu uma marca que o coloca em um patamar histórico no clube. São 350 partidas no comando do Palmeiras. Isso mesmo, 350 jogos à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras, uma marca que poucos conseguiram atingir em um clube tão exigente e vitorioso. Desde sua chegada em 2020, Abel construiu uma trajetória sólida, repleta de conquistas, identidade, acima de tudo, respeito do torcedor. E o mais impressionante, essa história ainda está longe do fim. O contrato de renovação já está encaminhado, faltando apenas o anúncio oficial, e tudo indica que ele vai continuar no comando até pelo menos 2027. Enquanto isso, o elenco palmeirense já está no Equador se preparando para mais um desafio importante. Nesta quinta-feira, o Verdão encara a LDU em partida válida pela fase decisiva da Libertadores. O último treino antes da partida acontece em Quito, nas instalações da seleção equatoriana, onde Abel Ferreira vai definir os últimos detalhes da equipe titular. A tendência é de que Murilo retorne à zaga ao lado de Gustavo Gomes, retomando aquela dupla que passou muita segurança ao longo da temporada. Com isso, Fus deve sair da equipe. A provável escalação, de cabeça aqui, pode ter Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral, Gustavo Gomes e Murilo formando a dupla de zaga, Piqueres fechando a defesa. No meio, Aníbal Moreno, André e Felipe Anderson formam o trio de sustentação, com Maurício um pouco mais avançado. No ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque são os nomes mais cotados para começar. Mas, claro, sempre pode surgir uma surpresa, e qualquer mudança de última hora que acontecer a gente fica de olho. Agora, o torcedor palmeirense também está atento a outro fator importante nesse confronto, a altitude. O jogo será em Quito, que está a 2.850 metros acima do nível do mar. E todo mundo sabe como isso pode influenciar no desempenho físico da equipe. Só que, se depender do retrospecto recente do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, a torcida pode ficar um pouco mais tranquila. Desde que Abel assumiu o time, em outubro de 2020, o Palmeiras disputou 5 partidas em altitude e venceu 4 delas. A única derrota aconteceu contra o Bolívar por 3-1, em um jogo onde até saiu na frente, mas acabou tomando a virada. No geral, foram 12 gols marcados e 5 sofridos nesse tipo de situação. Um aproveitamento muito positivo, que dá confiança para esse novo desafio. Enquanto isso, fora das 4 linhas, o clima esquentou. O Palmeiras divulgou uma nota oficial desmentindo informações divulgadas sobre a base do clube e anunciou que vai acionar judicialmente o jornalista Jorge Nicola. O motivo? Segundo o clube, o jornalista espalhou informações falsas sobre uma suposta festa envolvendo jogadores do Sub-17, com presença de mulheres e bebidas, na semana de uma semifinal contra o Grêmio. Essa seria, segundo ele, a gota d'água para o afastamento de atletas e membros da comissão técnica. O Palmeiras, no entanto, nega veementemente que isso tenha ocorrido. Na nota divulgada, o clube afirma que as informações são mentirosas e que o departamento jurídico já está tomando todas as providências legais cabíveis. É uma situação delicada, e mais uma vez serve de alerta sobre a importância da responsabilidade na hora de divulgar qualquer tipo de informação, especialmente envolvendo categorias de base. O torcedor tem o direito de saber o que acontece no clube, mas com responsabilidade, principalmente, com a verdade. E como se já não bastasse toda essa movimentação, tem mais notícia envolvendo o futuro do Palmeiras, dessa vez no mercado da bola. A diretoria do Verdão está de olho em George Alcivar, meio-campista de 26 anos que atua pelo Independiente del Valle e também pela seleção do Equador. O jogador vem sendo observado de perto e pode pintar como reforço na próxima janela de transferências. Mas não será uma negociação fácil. Além do Palmeiras, o Corinthians também está interessado no atleta, e há ainda clubes europeus monitorando sua situação. O contrato dele com o Del Valle vai até o fim de 2027, e o valor de mercado gira em torno de 1.600.000 euros.
Considerando o nível atual dos valores do mercado, é um preço considerado acessível por um jogador de seleção e com experiência internacional. O Palmeiras, como sempre, não quer dar passo maior que a perna, mas se enxerga uma oportunidade de mercado, vai tentar agir rápido. E ainda falando sobre a final da Libertadores, a Conmebol confirmou nos últimos dias que o palco da grande decisão será em Lima, no Peru. Porém, nas últimas horas, surgiu uma preocupação importante. O governo peruano decretou estado de emergência na região metropolitana da capital, com validade de 30 dias. Isso acende um alerta geral. A Conmebol segue monitorando a situação de perto, mas o risco de mudança de sede já está no radar. E aí entra uma preocupação legítima para qualquer torcedor. Muitos já estão se organizando, comprando passagens, reservando hospedagens, apostando que seus times vão chegar até lá. E isso não vale só para o Palmeiras, não. Torcedores do Flamengo, do Racing, da LDU, todos estão atentos a qualquer movimentação nesse sentido. Se houver mesmo uma mudança, a decisão precisa ser rápida, para não prejudicar quem já investiu pesado nesse sonho. Mas o mais importante de tudo isso é que, seja onde for a final, o Palmeiras esteja nela. São 2 jogos decisivos pela frente e a confiança é grande, ainda mais pelo momento vivido pelo time e pela experiência que esse elenco tem em mata-mata. Voltando ao jogo contra a LDU, a expectativa é de uma partida difícil, como sempre acontece quando se joga fora de casa na América do Sul. A LDU é um time acostumado com altitude, conhece bem o gramado, tem uma torcida que pressiona. Mas o Palmeiras também tem casca. Tem um elenco experiente, acostumado com esse tipo de ambiente, e que sabe jogar esse tipo de competição. Abel Ferreira já mostrou inúmeras vezes que sabe preparar o time para esses desafios e que é capaz de fazer o Palmeiras jogar de forma estratégica, mesmo fora de casa. A missão agora é buscar um bom resultado em Quito e deixar a decisão para o Allianz Parque, onde o time tem sido muito forte. A torcida está animada, confiante, e acredita que o Verdão pode, sim, buscar mais uma final continental. E, claro, se chegar lá, lutar por mais um título internacional. Fato é que o torcedor palmeirense está acostumado a sonhar grande, e com razão. O projeto do clube é sólido, o comando técnico é seguro, e a base da equipe já provou seu valor. Com todas essas peças funcionando em harmonia, é natural que as expectativas sejam altas, mesmo em meio a incertezas como a questão da sede da final ou as disputas de mercado. O que não muda é o apoio da torcida, que segue firme, dentro e fora de campo, seja nos estádios, seja nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, ou simplesmente acompanhando cada passo do time com aquele friozinho na barriga de quem sabe que algo grande pode estar prestes a acontecer. Enquanto o foco principal está na partida contra a LDU, não dá para ignorar como a temporada do Palmeiras vem sendo construída com uma regularidade impressionante. Mesmo quando o desempenho em campo oscila, o resultado quase sempre aparece. Isso não é por acaso. Existe uma estrutura consolidada, uma comissão técnica que conhece cada detalhe do elenco, um elenco que já se conhece muito bem e uma diretoria que, embora sofra críticas pontuais, tem se mostrado firme em manter a espinha dorsal do time. E a verdade é que, com Abel Ferreira no comando, o Palmeiras virou um clube ainda mais competitivo. Em todas as competições que disputa, entra para brigar por título. É um patamar que poucos clubes brasileiros conseguiram alcançar, e manter esse nível exige planejamento e coerência. Agora, sobre o George Alcivar, a possível contratação vem chamando a atenção não só pelo talento do jogador, mas também pelo contexto que envolve essa negociação. O Palmeiras tem sido muito seletivo em suas investidas no mercado, e o interesse por Alcivar mostra que o clube está atento a oportunidades estratégicas. Ele é um jogador versátil, com bom passe, visão de jogo e que pode atuar tanto como volante quanto mais avançado, dependendo da necessidade do time. No cenário sul-americano, é um nome que agrada, tem regularidade e vem crescendo na seleção do Equador. Mas o interesse do Corinthians, junto com o assédio de clubes europeus, torna o cenário mais competitivo. A disputa é real, e o Palmeiras vai precisar agir com inteligência para não entrar em leilão e ao mesmo tempo mostrar ao jogador que o projeto esportivo do clube é mais atrativo do que simplesmente o valor de mercado.
Mas enquanto as especulações agitam os bastidores, dentro de campo o discurso segue sendo um só: foco total na Libertadores. A competição é especial para o torcedor palmeirense e também para o elenco. Muitos jogadores já levantaram esse troféu vestindo a camisa alviverde, sabem o peso que isso tem. E para aqueles que ainda não viveram essa experiência, a motivação é enorme. Abel Ferreira sempre fala sobre a importância de respeitar a competição e entender o que ela representa. Cada jogo mata-mata é uma guerra particular, e o Palmeiras aprendeu a jogar esse tipo de confronto. Seja controlando o ritmo fora de casa, seja sendo agressivo em casa, o time sabe o que faz. E mesmo com a altitude sendo um desafio físico considerável, o staff do Palmeiras já tem tudo planejado para minimizar os efeitos. Nutrição, preparação física, logística, tudo pensado para que os jogadores sintam o menos possível os impactos dos 2.850 metros de Quito. E se tem algo que a torcida pode esperar, é um time determinado. A presença de jogadores como Gustavo Gomes, Murilo, Rafael Veiga, Rony, Everton, só para citar alguns, garante uma base de liderança em campo. E isso faz diferença em jogos decisivos. Além disso, os mais jovens vêm mostrando personalidade. Quando o técnico precisa mudar, colocar um garoto da base, o rendimento não cai. Isso mostra que o trabalho na formação também vem sendo bem feito. Apesar da polêmica recente envolvendo a categoria Sub-17, o Palmeiras continua sendo uma referência em base no Brasil. E essa confiança na estrutura faz com que Abel Ferreira tenha mais opções na hora de montar o time, ainda mais com a maratona de jogos que o calendário brasileiro impõe. Falando nisso, não dá para esquecer que o Palmeiras também está na briga no Campeonato Brasileiro. E por mais que o foco do momento seja Libertadores, a verdade é que a competição nacional ainda pode reservar capítulos importantes. Com o elenco se mostrando competitivo em várias frentes, existe espaço para brigar lá em cima, ainda mais se outros concorrentes diretos começarem a tropeçar. O grupo palmeirense já mostrou que tem capacidade para virar a chave rapidamente entre uma competição e outra. Abel Ferreira costuma trabalhar com metas bem estabelecidas, jogo a jogo, sem perder o controle emocional, e isso reflete no desempenho da equipe. Agora, voltando à questão da final da Libertadores, o torcedor está certo em se preocupar. A possibilidade de mudança de sede não é só uma questão logística, é também emocional. Muita gente já está com tudo pronto para Lima, passagens compradas, hotéis reservados, planejamento feito. E quando aparece uma notícia como o decreto de estado de emergência, naturalmente bate uma insegurança. O ideal seria que a Conmebol já tivesse um plano B em andamento, porque qualquer alteração precisa ser comunicada com antecedência e responsabilidade. Afinal, trata-se da principal competição do continente, e o mínimo que se espera é organização. O torcedor não pode pagar a conta da instabilidade política de um país sede. Se Lima não tiver condições reais de receber a decisão, a mudança deve ser feita de forma transparente e imediata. A segurança de quem vai acompanhar o jogo em loco deve ser prioridade. Mas claro, nada disso importa se o Palmeiras não fizer sua parte dentro de campo. O duelo contra a LDU é só o primeiro passo nessa semifinal. Vencer fora de casa é ótimo, mas trazer um empate com gols também é considerado um bom resultado dentro do contexto. A volta no Allianz vai ser um inferno para o adversário. O estádio vai pulsar, como sempre acontece em noites de Libertadores. E com a força da torcida, o Verdão pode transformar o segundo jogo em uma verdadeira batalha decisiva a seu favor. Mas para isso, precisa jogar com inteligência no Equador, saber sofrer se for necessário, aproveitar as chances e manter a concentração o tempo todo. Libertadores não perdoa erro bobo, e todo detalhe conta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O burburinho nos corredores do futebol paulista ganhou força nesta manhã, e os torcedores do Palmeiras mal conseguem conter a ansiedade. Segundo fontes próximas ao clube, Gerson, um dos meio-campistas mais cobiçados do futebol brasileiro, desembarcou em Guarulhos com destino certo: assinar contrato com o Verdão. Embora nenhum comunicado oficial tenha sido divulgado, a movimentação nos bastidores sugere que o negócio está mais próximo de se concretizar do que nunca.
A chegada de Gerson à cidade do aeroporto já provocou uma verdadeira comoção nas redes sociais. Torcedores publicam fotos de supostos avistamentos, enquanto especulações sobre salário, duração do contrato e possíveis cláusulas movimentam fóruns e grupos de WhatsApp. No Palmeiras, a expectativa é de que o reforço traga ainda mais criatividade ao meio-campo, setor que tem sido alvo de críticas em partidas recentes. A diretoria, por sua vez, mantém um silêncio estratégico, típico de quem quer fazer uma surpresa oficial e causar impacto logo após a assinatura. Analistas esportivos apontam que a contratação de Gerson pode transformar a dinâmica do time comandado pelo técnico Abel Ferreira. Com habilidade para criar jogadas, distribuir passes precisos e chegar com perigo à área adversária, o jogador pode suprir uma lacuna que se tornou evidente nas últimas temporadas. Além disso, sua experiência em grandes clubes brasileiros e passagens pelo futebol europeu dão ao Verdão um trunfo a mais na busca por títulos nacionais e na Libertadores. Enquanto isso, nos bastidores, já circulam rumores sobre negociações envolvendo jogadores do elenco atual, que podem ser usados como moeda de troca ou liberados para abrir espaço no plantel. A torcida, é claro, se divide entre otimismo e ansiedade, especulando sobre como a chegada de Gerson mudará a postura da equipe em campo. Alguns chegam a sonhar com duelos eletrizantes contra os rivais de São Paulo, imaginando um meio-campo mais agressivo, mais rápido e mais técnico. Ainda não há confirmação oficial, mas a sensação entre os palmeirenses é de que algo grande está prestes a acontecer. E, enquanto o relógio corre, cada passo de Gerson em Guarulhos é observado como se fosse um prelúdio de uma revolução verde e branca. A cidade respira futebol, e o rumor que começou como um simples boato agora tem tudo para se tornar realidade, basta a caneta tocar o papel. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!